Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, amados, pelas vossas vidas. Queridos irmãos, estamos na campanha do livro dos Salmos, meditando, compartilhando e aprendendo com o Espírito Santo de Deus as vontades soberanas do Senhor, com vários exemplos dos fiéis a Deus do Antigo Testamento e aplicando à igreja, ao contexto da nova aliança em Cristo Jesus, o que é que Deus tem para nos ensinar. Se você é amante da Bíblia, se você ama a palavra de Deus, não sai do canal não. Compartilha com aqueles que amam a Bíblia Sagrada, a gloriosa palavra do Deus vivo e soberano. Desde já, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Jesus está voltando, não te esquece que o nosso alvo é o céu de glória. Aleluia! Estamos no Salmo 51. Meditamos no Salmo 50, onde foi um salmo de Asaf, onde Deus usa Asaf para condenar a hipocrisia dos crentes, dos religiosos, e Deus queria mais, era um sacrifício de louvor, culto e ação de graças, um coração grato por todos os benefícios que Deus fez para aquele povo de Israel. E hoje, pela cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus quer uma vida avivada, animada e grata por Jesus derramar o sangue na cruz pelos nossos pecados, levar a nossa maldição sobre ele lá no madeiro. Deus quer isso da nossa parte que cremos nele. E agora vamos pular para dar uma volta radical, aonde vamos meditar no Salmo 51, um salmo de Davi, um salmo que vai mexer com o seu coração, pois mexe com o meu, um salmo muito conhecido dos irmãos da igreja. Então, desde já, prepara o teu coração, chama todo mundo, onde você estiver, compartilha, divulga, comenta, dá um joinha, ajuda a crescer esse canal, para que mais irmãos sejam edificados e vidas sejam alcançadas pelo alcance aqui da internet, que pode chegar do outro lado do mundo. Eu não sei aonde o Espírito Santo vai levar, mas uma coisa eu sei, Deus vai falar com alguém através desta mensagem. Amém? O tema deste salmo é o coração transformado. Amém? Desde já vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor e a bênção dele para que o Espírito Santo nos ilumine. Ore comigo. Bendito Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Te louvo e te agradeço por mais uma honra que o Senhor me dá de poder publicar, anunciar, proclamar o teu santo evangelho nas redes sociais. Senhor, perdoe meus pecados, me cobre com sangue carmesim do teu Cordeiro Santo e imaculado Jesus Cristo. Fala conosco, glorifica o teu nome mais uma vez como tu tens glorificado. Glorifica novamente a ti como único Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor apareça e eu desapareça. Seja assim, para o louvor e glória e exaltação do teu santo e sacrossanto nome. Te peço e já te agradeço no nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Ô glória! Se você está com um exemplar da Bíblia Sagrada, um exemplar dela, leia, abra. Se não, onde você estiver, dá ouvidos aí o que o Espírito Santo vai falar conosco. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu coração está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então
Ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo lindo, composição linda, uma melancolia grande e no final um pinguinho de esperança, de júbilo, de felicidade para louvar e engrandecer o nome de Elohim, de Hashem, engrandecer o nome do Deus de Israel. Amados, Davi quer dizer amado. Davi quer dizer amado e eleito, aprazível, escolhido. Esse é o nome Davi. E Davi foi escolhido por Deus no lugar de Saul, quando Saul pecou e Deus rejeitou Saul. E Davi, com os seus 17 anos, ungido pelo sacerdote Samuel, foi ali na guerra contra os filisteus, e Deus usou Davi para derrubar Golias. E ali a cabeça de Golias é torada, Davi com a espada de Golias dissipa ele e arruína ali os filisteus e tira os suos da cara dele. Dali por diante, Davi é ovacionado, Saul é dominado pelo espírito maligno, ele já é rejeitado por Deus e ele entende que Davi agora é o escolhido, o sucessor dele para ser o rei de Israel. E Davi sai fugindo porque Saul, enciumado, vai perseguir ele para matá-lo. Quem sabe da história sabe isso aí, que Davi sofreu por muitos anos, se escondeu em várias cavernas, até Deus permitir Davi cortar um pedaço da orla de Saul, e Saul vê ali que Davi poupou a vida dele. Então Saul disse: mais justo és do que eu, meu filho. Segue em paz. E dali por diante, primeiro livro de Samuel, Saul para de perseguir Davi, e no final Saul perde a batalha contra os filisteus. 1 Samuel capítulo 28, ele vai consultar o necromante, e ali é a ruína de Saul. E logo após ele vai guerrear contra os filisteus, ele vê os filhos dele serem mortos. No final, Saul pede para o seu servo enfiar a espada, matar. O servo não quer. Saul vai lá, coloca a espada, ele mesmo tira a própria vida, e logo após o seu servo tira também. Os filisteus, vendo aquilo, vai decapitar Saul e seus filhos, e uma amalequita vai ali e ajuda a matar, e os corpos de Saul e dos seus filhos são expostos. Os filisteus vão zombando. Davi, quando sabe disso, mata a amalequita porque trouxe essa notícia, se gabando, E logo após vai tirar ali os corpos de Saul, rei Saul e seus filhos, para dar um enterro digno. Depois daí, Davi começa a reinar em Israel. E o fato desse Salmo 51, essa melancolia, está em 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 12, onde o profeta Natan é levado por Deus até Davi. O que aconteceu? O exército de Israel estava guerreando e Davi estava no palácio. O capitão Joabe está na frente da batalha. Davi passeando, ele olha da janela e do lado vê uma mulher tomando banho, Batseba, esposa do soldado de Davi, Urias. E Davi cobiça e manda um servo chamar e pergunta: quem é? Ela é esposa de Urias, o teu servo. Davi chama, cobiça, se deita, adultera, e depois a mulher vai embora. Só que ela é engravida. Alguns acreditam que ela estava no período fértil ali, estava se banhando, depois da menstruação estava se lavando. E Davi adultera. E por esse pecado, esse crime contra Deus, o menino nasce. Ela é engravida. Davi manda uma carta para que Urias volte, se deite com a sua esposa para tapear. Ele diz: como pode, meu senhor? Ele volta da guerra: como posso me deitar, me alegrar com a minha esposa, o exército na guerra? Não tem como. Então Davi não teve estratégia. Ele manda uma carta para o capitão Joabe para colocar Urias na infantaria, na frente da batalha, para que ele morra. Então Joabe entende a ordem do rei,
coloque, Urias é morto. Só que Deus não deixou isso passar barato. Deus envia agora o profeta Natã, segundo Samuel capítulo 12, e conta uma história de Davi. Tinha um homem que tinha várias ovelhas e tinha um homem que só tinha um só. O que tinha várias ovelhas tomou a ovelha do que tinha um só e matou. Aí Davi disse, esse homem é digno de morte que tomou apenas uma ovelha. Natã vira e diz, esse homem é tu, ó rei. Te dei mulheres, te dei riquezas. Se fosse pouco, te daria mais, porque tomaste a mulher do teu servo Urias, teu soldado. Fizesse que os inimigos desprezassem a Deus. Veja comigo essa história. Segundo Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia. E dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à casa e pediu pão, lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança vivia, jejuaste e choraste. Porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta,
Por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. O texto foi longo, mas deu aqui para você entender o contexto da história, que é onde Deus repreende. Davi desprezou. O desprezo é um sentimento de repulsa, de nojo, de inferiorizar, de humilhar, de rebaixar. E aqui Davi fez isso com Deus. E deu vazão e brecha, legalidade e oportunidade para que o diabo, o mundo espiritual, usasse os inimigos de Israel e de Deus e blasfemassem, injuriassem Deus, caluniassem Deus, difamassem Deus. Falso testemunho contra Deus, que é o perjúrio. E Davi deu essa brecha. O pecado dele foi gravíssimo. Pela lei de Israel, ele deveria morrer. Veja o que a Bíblia diz. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, a ordem de Deus é: não adulterarás. Em Levítico, capítulo 20, também, versículo 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Olha para aí, rapaz. Em Levítico 18, versículo 20, não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. A ordem de Deus é que o adúltero e a adúltera deveriam morrer apedrejados, executados. Então veja, no Antigo Testamento, Davi com desejo por não controlar seus hormônios, seus impulsos sexuais, e ali Batseba também adulterou, cometeu crime contra Deus. Os dois, eles mereciam a morte pública, pela sentença, a pena capital de Israel. Mortos a pedradas, deveriam ser executados. Você me pergunta, por que Deus então não executou? Davi era o rei, o representante legal de Deus na terra. A gente vai ver lá na frente sobre o Espírito Santo sobre ele, que ele era o mediador de Deus ali, estava influenciando Israel a obedecer a Deus pelo intermédio do rei. E Davi representava o Cristo, o Messias. Veja o peso nas costas de Davi, pois Deus rejeitou Saul para que Davi ocupasse, e ele faz uma lambança dessa. Tem vários ensinamentos para a nossa vida diária diante de Deus e na sociedade. Alguns mandamentos da palavra de Deus sobre adultério, onde Deus recrimina. Veja o que a Bíblia diz. O adultério é um pecado, ou seja, é um crime, é uma ofensa, é um insulto, é uma quebra de contrato. Quem pratica esse ato está se opondo à vontade de Deus. Por quê? Está dando lugar para o diabo. Adulterar significa quebrar o voto, pacto, concerto, aliança, que é feito durante o casamento, se torna a infidelidade conjugal. Quem adultera, amados, está desobedecendo a um mandamento de Deus, e o salário desse pecado é a morte. Então, quando duas pessoas elas se unem em um matrimônio, não fazem isso apenas perante os homens, mas perante Deus. Em Provérbios capítulo 6, versículo 32, no Antigo Testamento, diz Deus pela boca de Salomão, Provérbios 6,32, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. É uma própria destruição quem comete o adultério, quem dá lugar para o diabo. Em Mateus 5, versículo 27 e 28, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Agora é só olhar e desejá-la. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, Paulo diz, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Adúltero vai para o inferno. Hebreus 13:4, o escritor diz, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal
conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Aleluia. Provérbios 5, versículo 3 ao 9, Salomão diz: pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. Quer dizer, você vai morrer por causa de uma mulher. Mateus 5,32, Jesus disse: mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, adultério, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Olha o peso da palavra do Senhor, crente. Tiago 4,4, Tiago diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 21 ao 22, o Senhor Jesus diz para o anjo da igreja, através de João: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender, falando de Jezabel. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Quem adultera corre o risco de Jesus ferir com enfermidade, que é uma alusão aqui a Jezabel, que era falsa profetisa, e estavam dando lugar e se deitando com essa filha do diabo. Em Provérbios 5, versículo 19 ao 20, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Em Mateus 15, 19, Jesus diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E em 1 Coríntios 6, 18, Paulo diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Essa imoralidade sexual fala do adultério, fala da prostituição, se vender em troco de dinheiro, dá lugar extremamente a Satanás para receber doenças e no final receber a condenação divina e ir para o inferno. Davi merecia o tormento eterno. Davi merecia junto com Batseba. Veja que a lei, em Levítico 20 a lei, é que o homem que adulterasse fosse exterminado de Israel. Mas não sabemos o motivo concreto para que Deus poupasse Davi. Começou a chover, eu não sei se no áudio aí, vai sair aqui a zoada da chuva, mas espero que não atrapalhe. Então Deus, ele perdoa. Natan diz a Davi: teu pecado foi perdoado. Mas a espada, que é o símbolo de Deus, a espada ficará na tua casa. Davi diz: esse homem vai devolver 4 vezes, não é? 4 vezes a ovelha que ele tirou. E justamente Davi manda matar Urias, e lá na frente Davi perde 4 filhos. A criança que Batseba engravidou morreu. Vem Aminon, que estupra a própria irmã Tamar, morreu. Absalão se levantou contra o próprio pai, que Deus disse que ia levantar alguém da casa dele, foi o próprio filho, morreu. E vem Adonias, que após a morte de Davi, ele quis usurpar o trono, e ali ele foi morto pela ordem do próprio irmão Salomão. Veja, e a espada, o juízo de Deus ficou na casa de Davi. Então todo o contexto do Salmo 51 é baseado nesta prática, é baseado neste ato criminoso da parte de Davi e Batseba. Então ele vai recorrer a Deus, ele vai clamar por misericórdia, ele vai clamar
por compaixão, ele vai pedir que Deus não o abandone. Amados, esse erro de Davi nos ensina que Deus existe. Esse erro de Davi nos ensina que Deus pode transformar um coração, Deus pode renovar o coração. Louvado seja Deus. Só basta o ser humano pecador que conhece Deus e aos pés do Senhor. Aleluia. Isso é um ponto crucial para alcançar a misericórdia e para o céu de glória. Hoje o sacrifício que Deus já se agradou foi o de Cristo na cruz. Deus nos perdoa quando entendemos que Jesus morreu por nós. Aqui a história de Davi, ele alcançou a misericórdia para continuar, né, sua descendência. E o Cristo lá na frente viesse. Glória a Deus. Então veja comigo, a partir do verso 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aleluia. Nesse verso 1, Davi ele pede a misericórdia e não a justiça de Deus, baseando sua petição na bondade e benignidade de Deus. Neste salmo, há muito contraste entre o tu e o eu, entre o Deus santo e o ser humano pecador, pois Davi não tenta esconder seu pecado, nem diminuir sua hediondez, seu crime hediondo, nem ainda atribuí-lo a causas inevitáveis da sua situação. E quando ele pede a misericórdia divina, a misericórdia aqui é a miséria da alma, a miséria do coração, misericórdias, mas fala da misericórdia de Deus do ventre da mulher. Como a mulher dá luz a um filho, né? E muitas mães, se possível for, morrem pelos seus filhos. É como se Davi saísse das entranhas divinas. Então, por essa atitude que ele pede a misericórdia. Lembre que é como se lembrasse a Deus que o fôlego de vida que ele tem, foi Deus quem deu lá no Éden, através de Adão. Como Davi está dizendo, eu saí do Senhor, fôlego de vida que está sobre mim veio de ti. Então, tem misericórdia de mim, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Tem misericórdia de mim, pecador. Ele recorre e não atribui a causa justa, não. Isso é o que Deus quer de todos nós, que entendemos que somos pecadores. Mas aqui entenda, apontando para Cristo, vem a remissão dos nossos pecados. Pois Cristo aqui ia nascer. Sobre Davi estava o Espírito Santo, estava o Espírito de Cristo sobre ele. No verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Iniquidade é transgressão, é crime, é desobediência à lei. São criminosos, e pede aqui para purificar, limpar desse crime, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso aqui, a consciência de Davi estava atormentando ele. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos era mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Aleluia. Davi percebeu o que todo crente que busca perdão precisa perceber. Apesar de ter sido tragicamente injusto com Batseba e Urias, seu crime maior havia sido contra o próprio Deus e a sua lei. No verso 5, ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele fala que também Davi também reconheceu que seu pecado de modo algum era culpa de Deus e nem era aberração. E nem era uma aberração. Antes, a origem do pecado de Davi estava numa tendência caída e pecaminosa que ele tinha desde que havia sido concebido. Em outras palavras, a gente peca porque herdamos a natureza de Adão. Pecamos por natureza. Jesus é o santo que nos justifica diante do Pai Celestial. E até lá, Deus vai tendo paciência com todos nós. Então o erro de Davi não é porque ele nasceu pecador ou a mãe adulterou, como alguns entendem, não é? Davi foi fruto de adultério com Jessé. Jessé arrumou outra mulher aí e Davi nasceu. Mas é a natureza humana que tem que lutar contra a carne. A Bíblia diz, através de Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo
16 em diante, que a luta é contra a carne e contra o espírito, e um quer prevalecer contra o outro. Aí Paulo fala das obras da carne e as obras do espírito, não é? Os frutos do espírito. E ali fala da guerra da nossa carne contra o Espírito Santo, e um querendo mandar no outro. E quem prevalecer vai reinar. Se a gente prevalece humanamente, o inferno nos espera. Se o Espírito Santo nos domina, o céu nos espera. Verso de número 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Pois Deus é o Deus verdadeiro, Ele odeia a mentira, pois a mentira vem de Satanás. E ensina a sabedoria, ou seja, a lei da sua palavra. E ele pede, purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. O que é que Davi está dizendo aqui nesse verso 7? O esopo, os sacerdotes no Antigo Testamento usavam o esopo, que é uma folhagem para espalhar sangue ou água sobre a pessoa que estava sendo cerimonialmente limpa de impureza, como a lepra, ou contato com o defunto. Está lá em Levítico 16, versículo 6, número 19, versículo 16 ao 19. Aqui o esopo representa o desejo de Davi de ser espiritualmente limpo da sua impureza, da sua iniquidade. E também a impureza, né? E a iniquidade aqui é a impureza moral dele. E também, ao perdoar, Deus lava todo pecador. E ele pede, como os sacerdotes purificam as coisas com esopo, Davi pede, lave também com esopo, porque tudo é purificado para ti. Eu também quero ser limpo dessa prática. Ele está arrependidíssimo. E o arrependimento é uma tristeza profunda por uma ofensa a alguém, a uma autoridade, a alguma pessoa. E a Deus, crendo mesmo que Deus existe. E quando a gente peca, a gente ofende a santidade do Eterno, a pureza de Deus, quando desobedece à lei dele. E temos que ter um arrependimento profundíssimo na alma, uma tristeza, um descontentamento, uma infelicidade. E clamar a Deus pela presença dele, clamar pelo perdão, clamar pela misericórdia, até sentir Deus perdoar e Deus nos aceitar novamente na sua presença. Veja como é sério, por isso que Deus não perdoa tantos pecadores e muitos estão morrendo indo para o inferno, pois não se arrependem, não sentem essa tristeza. E a ordem de Cristo Jesus é que pregue o reino de Deus e pregando diga, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então Deus cobra arrependimento, Deus cobra tristeza dentro da alma por ser pecador, dá lugar a Satanás e vir correndo aos pés do Senhor, que está de braços abertos para perdoar. Aleluia. Verso 8, fazem-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Isso aqui é uma analogia, pois alguns entendem que ele estava doente pelo adultério cometido. Ele quer ouvir júbilo, ele quer alegria, aleluia, para ter prazer, o corpo físico dele, pois aqui ele está totalmente debilitado por esse adultério, por esse crime que ele cometeu, pela morte do seu soldado, por pegar a mulher dos outros. Veja que exemplo Davi dá para todos nós buscar a presença de Deus hoje. E hoje, não esqueça, hoje é por Jesus. Se Davi estivesse no nosso tempo, seria por Cristo. Por Jesus derramar o sangue na cruz por mim. Eu merecia a cruz, eu merecia a morte, Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador. Aí Deus atende. Aleluia. Aí ele pede no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Isso aqui eu quero me deleitar. Eu quero me deleitar nesse verso 10. Cria em mim, ó Deus, coração puro. Nesse salmo, Davi pede ao Senhor um coração puro e um espírito reto. O coração representa o centro da personalidade, incluindo em si o intelecto, a vontade, a consciência e as emoções. É tudo isso que Davi pede ao Senhor para ser renovado e transformado. Quando pedimos ao Senhor, amados, a transformação do nosso coração, estamos pedindo a transformação de todo o nosso ser. E a palavra coração vem da raiz hebraica leb ou lebab, que significa centro. E aparece na Bíblia cerca de 800 vezes. Preste atenção. Davi está pedindo a Deus que renova em mim. Davi está pedindo esse renovo. Está pedindo que Deus crie um coração puro
e um espírito reto seja renovado nele. E como a gente aqui meditou, o coração representa a personalidade da pessoa, caráter, as emoções, os desejos. Davi está pedindo, transforme. Preste atenção. Quando Adão foi criado, ele tinha um coração puro, que vivia na santidade de Deus junto com Eva. Mas quando pecou, entrou na decadência e no final morte. Todos nós somos descendência de Adão, imagem e semelhança de Adão. Estamos em Cristo, estamos sendo transformados pelo Espírito Santo para ter o caráter de Jesus, para herdarmos a vida eterna. Isso agora é Deus destruindo o caráter de Adão terreno para o Adão celestial. E glória a Deus por isso. Davi é descendente do Adão terreno. Veja aí, ó, descendência caída, falida, arruinada, mas tendo a oportunidade de representar o Todo-Poderoso na terra. E por causa desse pecado, ele pede que Deus crie nele, transforme o coração, a personalidade, as emoções, o caráter, o interesse, o desejo, os prazeres de Davi, puro e reto, santo, verdadeiro e justo. O que isso quer dizer? Nascer de novo. Pois um coração transformado, veja, ele foi formado lá no Éden por Deus, o pecado deformou o coração do homem. Agora, pela fé em Deus, Deus está transformando para aquele coração que tinha lá no Éden, puro, agora através de Jesus. O Cristo que Davi estava esperando chegar. Deu para entender? E essa transformação é um novo nascimento. Davi está pedindo a Deus, eu quero nascer de novo. E isso é o desejo de todo pecador. Tem que pedir a Deus, senão vai para o inferno. Eu quero nascer de novo. Transforme meu caráter, a minha personalidade na tua. Eu quero ter o teu caráter. Eu quero parecer com o Senhor. Eu quero desejar o que o Senhor deseja. Eu quero parecer com o Senhor. Eu quero sua vontade. Eu quero o seu prazer. Eu quero sua visão. Eu quero limitar nos seus atributos. Eu quero o centro da minha vida transformado por ti. Eu não quero mais essa vida de adultério. Eu não quero mais essa vida de crimes, porque eu estava ao fio da navalha da morte. E o Senhor perdoou. O Senhor mostrou o amor por mim, que eu sou especial. O nome Davi quer dizer amado, e Deus mostrou na prática. E Davi dissesse assim, como se Davi dissesse, o Senhor mostrou que o meu nome significa amado, e o Senhor me amou, eu sou querido, eu sou desejado pelo Senhor. Eu sou predileto do Senhor. Então, transforme. Eu não quero mais adulterar, eu não quero tomar mulher de ninguém, eu não quero matar inocentes. Não, Senhor, tua espada entrou na minha vida e não vai sair mais e mais. Então, cria em mim, aleluia, transforma. Tira essa forma decadente, essa deformidade moral. Cria agora, forma a tua moral em mim. Isso é nascer de novo, gente. Isso é querer os atributos de Deus. Davi está pedindo, cria em mim a tua bondade, a tua justiça, a tua misericórdia, o teu perdão, o teu amor, a tua fé, a tua alegria, a tua longanimidade, a tua misericórdia. Faz isso em mim, modifica o meu caráter, muda. Eu quero parecer com o Senhor. Racalabaragacio, canchofá, eleberecanderebaçu, labaragacio. Grande é o nome do Senhor. Aleluia. É o que Deus espera dos pecadores, gente. Diante do Senhor, o que Deus espera de você, de mim, dia após dia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero que o Senhor tire essa deformidade moral e agora transforme, parecer com o Senhor. Desejar o que o Senhor deseja, viver como o Senhor vive. Não é assim em Cristo? Aleluia. Aquele que crê em Jesus tem que viver como Jesus viveu. Assim formar o nosso caráter com o de Cristo. E assim, irmãos, quem crê pratique para morar no céu. Para revelar Deus aqui na terra e no final ter a vida eterna. Ter essa vida, este coração, aleluia, de Deus. E olha que Davi era o homem escolhido, era segundo o coração de Deus. E viver essa vida divina aqui na terra é a vida dele que é eterna. Essa vida moral, essa vida santa. Então Davi está dizendo, eu quero um espírito puro, o teu espírito puro em mim. Aleluia. Pureza na minha mente, pureza nos meus desejos, pureza da minha vontade, pureza da minha personalidade, do meu caráter. É a tua pureza em mim. Por isso quero o quê? O Espírito Santo de Deus nele, pois Deus se retirou devido a esse crime,
esse insulto quebrou a aliança, quebrou a promessa, o voto, o juramento de fidelidade aos mandamentos do Senhor. E era um rei, gente, era um rei. Aleluia. E agora ele vai recorrer, ele vai clamar por misericórdia, ele vai clamar pela graça do Senhor. Ele vai clamar que Deus poupe, que Deus não execute a justiça dele. Oh, aleluia, oh, glória, santo é o nome de Jesus. Em também Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Guarda o centro da tua vida, a tua personalidade, porque é dele, procede. Tudo que a gente pensa são os nossos desejos, vontade, prazer, sentimentos. Cuidado com aquilo que Satanás enche sua mente. Cuidado, deixa o Espírito Santo encher seu coração de glória. No verso 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi ele pede que Deus não tire ele da presença de Deus. Davi pede ao Senhor e pede que o Espírito Santo não se retire dele. O que é que Davi está falando nesse verso 11? Preste atenção. A Israel do Antigo Testamento tinha mediadores que ficavam entre Deus e o seu povo, a fim de dar poderes aos mediadores lá do Antigo Testamento. O Espírito Santo dava a eles habilidade administrativa especial para executar a administração da nação e habilidades militares que os capacitavam a derrotar os inimigos da teocracia. O Senhor primeiro ungiu Moisés com esse ministério do Espírito e então, numa cena verdadeiramente dramática, tomou parte desse ministério do Espírito e o distribuiu entre 70 anciãos. Assim eles foram capacitados a ajudar Moisés e a administrar Israel. Está lá em Números capítulo 11, versículo 17 ao 25. Também Josué, em Deuteronômio 34, versículo 9. Os juízes, em Juízes 3, versículo 10. E os reis da Israel unificada e do Reino do Sul foram ungidos com esse ministério especial do Espírito. Quando o Espírito do Senhor veio sobre Saul, por exemplo, Deus lhe mudou o coração. Está lá em 1 Samuel 10, versículos 6 a 10. Isso não significa que ele foi regenerado nesse ponto da sua vida, mas que a ele foram dadas habilidades para ser um rei. Posteriormente, a unção teocrática foi tirada dele, do rei Saul, e foi dada a Davi, 1 Samuel 16, versículo de 1 a 14. Então, a partir desse momento, Saul tornou-se um líder totalmente incapaz, pois ele foi rejeitado. Não há dúvida de que o rei Davi tinha esse ministério especial do Espírito, amados. Tinha lá na mente dele, pois na sua oração ele ali clamou a Deus, pois ele estava arrependido. Registra ele no Salmo 51, tudo isso aqui. E ele não temia perder a salvação quando orou. Nem me retires o teu Santo Espírito. Mas em vez disso, estava preocupado que Deus retirasse a sua sabedoria espiritual e suas habilidades administrativas. Davi já havia visto anteriormente tal tragédia na vida de Saul, quando o rei de Israel perdeu a unção do Espírito Santo, a presença de Deus se afastou. Davi estava implorando a Deus para que ele não retirasse a sua mão orientadora. O rei Salomão também percebeu suas inabilidades juvenis no início do seu reinado e pediu a Deus que desse a ele sabedoria especial para administrar Israel. Deus ficou grandemente satisfeito com esse pedido e deu uma porção extra a esse jovem. Está lá em 1 Reis 3, versículo 7 ao 12. Deu sabedoria, deu riqueza, não é? A Salomão. Embora ali no Antigo Testamento não fale sobre os reis que sucederam Salomão, é provável que essa unção teocrática do Espírito Santo igualmente tenha acontecido para todos os descendentes de Davi, ligados à aliança davídica. Quando a teocracia deixou de existir depois que Judá foi levada para o cativeiro e o último rei davídico ficou sem poder, a unção teocrática não foi mais dada. Ezequiel capítulo 8 até o capítulo 11. Os reis das tribos do norte, por outro lado, sendo essencialmente apostatas e não pertencentes à linhagem de Davi, nunca tiveram o benefício desse ministério especial do Espírito. Veja que luxo! Só a descendência de Davi, os reis de Judá, como o rei Ezequias, o rei Josafá e outros aí que foram fiéis a Deus, tiveram esse benefício do Espírito Santo, dando sabedoria, dando habilidade para representar
Cristo na terra. Aleluia, representar o próprio Jesus. Pois ela é o Espírito, depois o Cristo encarna, não é? Glória a Deus. Então, Davi e tantos outros tiveram esse privilégio, a linhagem de Davi. E ele pede que não tire de mim, Senhor, as habilidades que o Senhor me deu para lhe representar na terra. No versículo 12, Davi diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca entoará o teu louvor. Porque te não compraz em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aleluia. O Salmo 51, conforme se lê no título, onde Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Esse salmo é uma confissão livre e espontâneo diante de Deus. E assim Natã revelou a Davi os pecados que ele cometeu de adultério e de homicídio na cara de Davi. Então perceba que um crente voluntariamente que peca contra Deus e de modo tão grave assim, ele foi privado da comunhão e da presença de Deus. Era isso que ele não queria. Ele não queria perder a comunhão com Deus. Ele rogou ao Senhor a sua misericórdia. Aleluia. Então provavelmente Davi escreveu este salmo já arrependido, pois Natã, o profeta, declarou a ele o perdão divino. E Davi, ele roga contritamente a plena restauração da salvação da alma dele, a pureza, a presença de Deus, a vitalidade espiritual e a alegria que Deus tinha dado para ele. E ele não queria perder isso. Então todos que pecaram gravemente e que estão opressos por um sentimento de culpa podem obter o perdão, a purificação dos pecados e a restauração diante de Deus. Se o buscarem conforme a natureza e a mensagem deste salmo, aprendendo com Davi, tendo este exemplo de um homem que pecou, mas se arrependeu e alcançou o perdão de Deus. Qualquer ser humano pode fazer isso. A súplica de Davi por perdão e restauração baseia-se na graça de Deus, na misericórdia de Deus, na benignidade de Deus e na compaixão de Deus. E assim, num coração verdadeiramente quebrantado e arrependido, em um sentido pleno, na morte vicária de Cristo pelos nossos pecados, podemos chegar diante de Deus e receber o seu perdão. E o sangue de Jesus nos cobre e nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. Às vezes, amados, a certeza do perdão e a restauração da bênção divina não ocorre facilmente. A pessoa que antes desfrutava a alegria da salvação e desce às profundezas da imoralidade, poderá passar por um período prolongado de arrependimento e de conflitos interiores antes de receber a certeza do perdão e a plena restauração ao favor de Deus. A experiência de Davi revela quão terrível é ofender a um Deus santo depois de alguém ter sido tão ricamente abençoado por ele, e ofende e abandona. Davi não diz que seu pecado foi cometido contra outras pessoas, mas sim contra Deus e contra a palavra de Deus. Davi reconhece que desde a sua infância possui uma propensão natural para o pecado. Em outras palavras, ele reconhece que sua própria natureza é pecaminosa. Toda pessoa, desde o nascimento, tem uma propensão egoísta para satisfazer seus próprios desejos, fazendo o que lhe apraz, mesmo que isso prejudique e cause sofrimento ao próximo. Tal inclinação só pode ser expurgada da nossa vida através da redenção em Cristo e a habitação do Espírito Santo em nós.
Isso fala plenamente da restauração do ser humano. Todos os crentes precisam que o Espírito Santo crie neles um coração puro, que aborreça a iniquidade, e um espírito renovado e disposto a fazer a vontade de Deus. Somente Deus pode nos fazer novas criaturas e nos restaurar a verdadeira santidade. Davi sabe que se Deus abolir da sua vida a obra do Espírito Santo, que convence e repreende o pecador face aos seus pecados, não haverá qualquer esperança de salvação. O Senhor, ele restaurou a Davi a alegria da salvação. Mas observe o seguinte a respeito da vida de Davi. A Bíblia ensina claramente que se a gente ceifar, a Bíblia diz claramente que ceifaremos aquilo que semearmos. Se semearmos no Espírito, do Espírito ceifaremos a vida eterna. Se semearmos na carne, da carne ceifaremos a corrupção. Em virtude do seu pecado, Davi sofreu consequências até o fim da sua vida, da sua família e do seu reinado. As terríveis consequências do pecado de Davi, mesmo depois da sua sincera confissão e arrependimento, devem suscitar em todos os filhos de Deus um santo temor de pecar deliberadamente em aberta rebelião contra a redenção provida para eles no próprio Senhor Jesus Cristo. Queridos, queridas, Deus não rejeitará um coração quebrantado e contrito, cheio de tristeza por causa da sua iniquidade. Quando o nosso egoísmo e orgulho são vencidos e humilhados, chamamos a Deus e por sua graça e perdão, e com certeza seremos aceitos por Ele. Dizendo que Deus glorificado está seja o nome do Senhor. Qualquer um. Você que me assistiu, você que me ouviu até agora, se tem algo que você perdeu a comunhão com Deus, faça como Davi. Dobre os seus joelhos, peça perdão ao Senhor e Deus vai lhe restaurar. Creia que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Querido Deus, te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Senhor, perdoa os pecados, meu Pai, de todo aquele que está confessando como Davi. Sustenta, restaura, dá alegria da salvação. Não retira o teu espírito dessas almas. Glorifica o teu nome em tudo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor e até a próxima. Se Deus quiser, o nosso alvo é o céu de glória. Ô glória!